Olá, terceiro período. Vamos continuar falando um pouco sobre parasitologia veterinária? Isto, a parasitologia veterinária, aquela nossa disciplina que estuda os parasitos que fazem mal aos animais domésticos. Vamos fazer uma pequena revisão a respeito da parasitologia, relacionando a palavra parasita e a palavra hospedeiro, né? O que é o parasita? O parasita é aquele que se beneficia de um ser vivo, que é o hospedeiro. Os hospedeiros que estudamos na parasitologia veterinária podem ser cães, gatos, bovinos, suínos, equinos, e os parasitas estudados na parasitologia veterinária são os parasitas protozoários, os parasitas plateumintes, ou seja, as tênias e as facíolas, respectivamente cestoides e trematoides, e os nematóides. A palavra parasita tem uma origem grega e pela sua origem significa ser que se alimenta de outro ser. O parasitismo é uma das relações dos seres vivos, mas é uma associação entre esses seres unicamente unilateral e estreita, onde o parasito se beneficia e o hospedeiro é prejudicado. O hospedeiro ele é indispensável para a vida do parasita. E esta associação entre os dois é de natureza nutritiva, ou seja, o parasita retira do hospedeiro algum material que ele necessita para sua sobrevivência. E o hospedeiro vai apresentar, então, a patologia e os sinais clínicos de uma doença parasitária. Vamos continuar o nosso estudo da classe nematoda. Os nematóides são estes parasitas de corpo arredondado, né? Os chamados popularmente de vermes redondos. Vermes redondos que possuem o corpo afilado nas extremidades. Esta é a classificação pela nomenclatura dos nematóides. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor dos nematóides. Sobre o sistema reprodutor dos nematóides, a primeira classificação ou denominação a esse tipo de sistema reprodutor é dioico, né? Denominam-se dioicos, ou seja, são parasitas que têm sexos separados em indivíduos separados. No caso dos nematóides, entre os parasitas dos animais domésticos, isto configura um grau de evolução. Os sexos são separados em indivíduo fêmea e indivíduo macho, inclusive com o chamado dimorfismo sexual. Isto é, a fêmea tem um formato diferente, externo e interno, do formato do macho. Para começo de história, a fêmea possui o poro genital que pode ser localizado em algumas partes do corpo. Normalmente, o poro genital é localizado no terço anterior da fêmea, ou seja, se dividirmos essa fêmea aqui e aqui, formam-se 3 partes. E o terço anterior é o local de abertura do poro genital. O poro genital pode se abrir em outros locais, mas dificilmente será localizado na porção posterior do corpo desta fêmea. O macho possui o seu poro genital localizado exclusivamente na cauda, na porção
posterior. E o poro genital do macho, o local onde se abre a unidade reprodutiva, é comum com o ânus do macho e denomina-se cloaca, né? Ou ânus genital. O macho possui unidades chamadas de espículos ou espículas que fazem a cópula, ou seja, unidades rígidas que vão ser introduzidas na fêmea no momento da cópula. Já a fêmea possui o poro genital separado do ânus, um localizado no terço anterior e o ânus na extremidade posterior. Normalmente, falando em tamanho, falando em dimensão, a fêmea do nematóide é maior do que o macho. Vamos observar a estrutura das fêmeas. As fêmeas dos nematóides têm uma estrutura sexual muito simples, composta por ovário, útero e o poro genital. No poro genital existem duas estruturas denominadas em literatura como vulva e vagina. São as estruturas que circundam este poro genital. A fêmea possui o ovário, que é a região que faz a ovulogênese, ou seja, a formação dos óvulos. Existe a região do útero, que é a região onde ocorrerá a fecundação e a formação do ovo propriamente dito. E existe vulva e vagina que servem para a cópula e também para expelir, para ejetar o ovo que sairá nas fezes dos animais parasitados. Com relação à formação do ovo, vamos observar nesta imagem um indivíduo menor aqui, macho, certo? E um indivíduo maior, fêmea. Nesta imagem, conseguimos observar as estruturas já relacionadas. A região do ovário, aqui, fazendo todo o processo de ovulogênese. O que é ovulogênese? Gênesis, origem, né? Já da Bíblia, já sabemos que é a origem do mundo, né? Então, ovulogênese, formação, origem do ovo. Forma os óvulos e os óvulos vão ser fecundados pela cópula com o espermatozoide do macho e formarão os ovos na região chamada útero. Após os ovos estarem prontos, como aqui nessas pequenas imagens, os ovos vão sair pelo poro genital ou vulva genital e vão ser misturados às fezes e sairão com as fezes dos animais parasitados. Essa é a estrutura de uma fêmea. Uma imagem real de uma fêmea com ovos dentro dela. Vamos imaginar, então, a região do útero, né? Então, o útero, o processo de ovulogênese, e aqui já alguns ovos fecundados e sendo formados para serem eliminados no ambiente. Aqui temos 5 ovos, temos mais 4 ovos, 5, 6 ovos colocados aqui, então, um total de 11 ovos nessa fêmea. Com relação ao estudo da estrutura dos machos, os machos têm algumas estruturas a mais que auxiliam no processo de cópula e no processo de fecundação. A estrutura sexual dos machos é composta por testículo, ducto espermático, espículos, gubernáculo, asas caudais e ventosas. Tudo isto auxilia na cópula. Vamos observar cada um deles e conhecer essas estruturas dos machos. Aqui nesta mesma imagem que já observamos, temos a estrutura do indivíduo macho. E podemos observar aqui o testículo,
que estará formando os espermatozoides. Vejam bem, os espermatozoides do macho são essas bolinhas. Os espermatozoides dos nematóides, diferente de outros espermatozoides do reino animal, não possuem lá uma cabeça com material genético e uma cauda, né? Ou um flagelo móvel. Os espermatozoides dos nematóides são ameboides, fazem movimentos ameboides, têm o formato de pequenas amebas. Esses espermatozoides sairão pelo ducto espermático, aqui, no momento da cópula, e para auxiliar na cópula, existem algumas estruturas, como o espículo, o gubernáculo, a asa caudal e as ventosas, que estão todas localizadas nesta região. Vamos ver onde estão essas estruturas e como elas funcionam. Aqui temos uma imagem de microscopia da cauda de um macho nematóide. E todas as estruturas de cópula estão localizadas nesta região posterior. Falamos a respeito dos espículos. Os espículos nessa imagem são essas duas unidades. Os espículos são unidades rígidas, quitinosas e que se projetam para fora da cauda do macho para inserir na fêmea. Ou seja, o espículo é a unidade copuladora, propriamente dita. É o que faz a cópula. Os espículos dos machos dos nematóides são observados em microscopia e, dependendo do formato desse espículo, da posição desse espículo, faz-se a classificação taxonômica deste nematóide. O que eu quero dizer com isso? A observação do tipo da conformação desse espículo em microscópio serve para identificar gênero e espécie. Por exemplo, o Oxyurus equi. Como é o espículo deste nematóide? Ele tem uma característica peculiar e própria para o nematóide chamado Oxyurus equi. Observando no microscópio, podemos identificar. É um parasita deste gênero e desta espécie. O que eu quero dizer é que a observação do espículo serve para diagnóstico e observação em laboratório. Observamos neste parasita representado aqui que os espículos são longos e em formato de V. Essa é uma estrutura diferenciada e exclusiva de um determinado gênero e espécie. Existe também o chamado gubernáculo. O gubernáculo é essa estrutura de formato, aspecto triangular, e o gubernáculo ele serve para o direcionamento da cauda do macho no momento da cópula. É uma estrutura rígida, quitinizada, que vai direcionar a cauda do macho para encontrar a vulva e a vagina da fêmea. Serve como leme. Existem também estruturas que auxiliam na cópula, que são essas estruturas aqui, que são as asas caudais, e nessas asas caudais existem algumas pequenas ventosas. Tanto as asas caudais quanto as ventosas vão abraçar a fêmea, vão se colabar na fêmea e auxiliar na fixação no momento da cópula. Com esta fixação, ocorre o processo de ejeção ou saída do espículo e saída também dos espermatozoides para dentro da fêmea. Como ocorre a cópula do nematóide? Desta forma em que observamos nesta imagem. Como falei para vocês, o poro genital, vulva, vagina da fêmea normalmente estão localizados no terço anterior desta fêmea, próximo à região da boca.
E o poro genital do macho está localizado na sua região posterior. Desta forma, observamos a cópula de um nematóide, o macho abraçando a fêmea na sua região posterior. Vamos observar aqui na imagem ao lado. Essa é uma estrutura de um macho adulto, observado em microscopia eletrônica, uma imagem que nos traz mais aspectos aí para imaginarmos a situação. Aqui está a cauda do macho com todas as estruturas relacionadas e o espículo que se projeta para penetrar na fêmea. Observamos aqui de forma aproximada as asas caudais que fazem o papel de fixação e abraçam a fêmea no momento da cópula. Observamos que também existem dispostas nessas asas caudais algumas ventosas que vão fazer o papel de fixação e o espículo aqui no meio. O espículo, ele se projeta e vai fazer a penetração na fêmea e a injeção dos espermatozoides. Outra imagem de cópula de nematóides. A fêmea bem maior que o macho, sendo copulada, né, por um macho, e o macho completamente colabado na fêmea. Existem algumas glândulas na cauda do macho que produzem uma substância viscosa que auxilia na fixação. Essa substância chama-se cimento. Com relação à classificação das fêmeas, no aspecto de formação dos ovos. Existem fêmeas que são classificadas ou denominadas ovíparas. As fêmeas ovíparas são aquelas que colocam ovos não embrionados no ambiente, ou seja, após a cópula, após a formação do ovo no útero, quando o ovo está pronto, ele vai sair pelo poro genital da fêmea, vai ficar agregado nas fezes daquele animal parasitado e sairá no ambiente de forma não embrionada. O que existe dentro do ovo? Existe uma célula, né, composta por material genético e no ambiente ocorrerá o embrionamento ou a formação da larva. Existem fêmeas nematóides que são classificadas como ovovivíparas. As fêmeas ovovivíparas, elas eliminam dentro do organismo do animal, junto com as fezes, ovos já embrionados, ou seja, fazem a postura de ovos já com larvas, como mostra essa imagem. São fêmeas que colocam ovos que já têm uma larvinha pré-formada, a larva L1 dentro deles, e no ambiente este ovo vai eclodir uma larva L1 que dará sequência ao ciclo biológico. Existem fêmeas que são fêmeas classificadas como vivíparas. No estudo da parasitologia veterinária, apenas um parasita tem fêmea vivípara. É o parasita chamado Dirofilaria imits, que é aquele parasita causador da doença do coração, o verme do coração. São parasitas filariformes em que a fêmea faz um processo de gestação. O que seria isso? Existe fêmea e macho que estarão lá no coração de um cão. Vão copular e vai ocorrer a fecundação e formação do ovo. O ovo se desenvolve completamente dentro do parasita fêmea. O ovo vai formar este processo inicial. As células vão se desenvolver ainda dentro do útero da fêmea. Vai se formar um ovo com a larvinha dentro, e quando a larva está pronta, ela eclode, ela estoura o ovo ainda dentro da fêmea. A fêmea vivípara é aquela que faz a eliminação de larvinhas L1 já prontas.
ocorre a eclosão do ovo ainda dentro do útero. É o caso exclusivo da fêmea da Dirofilaria imix, que elimina aqui, como nesta imagem, ó, várias larvinhas prontas após a gestação. Como ocorre o processo de embrionamento no ambiente? Ou seja, a formação da primeira larva no ambiente. Após a eliminação dos ovos por um animal parasitado, vamos exemplificar aqui um bovino. No ambiente, os ovos necessitam de condições ideais de umidade e temperatura num determinado período de tempo para fazer o seu embrionamento e formação da primeira larva. Como isso ocorre? Vamos observar? Criei para vocês este ciclo de imagens para estudo, onde comparamos um ovo não embrionado e, após o processo de embrionamento ambiental, o ovo embrionado, ou seja, o ovo que tem uma larvinha dentro. Falando de forma separada, a fêmea ovípara é aquela que elimina o ovo não embrionado e o processo de embrionamento tem que acontecer no ambiente. Existem fêmeas de nematóides que são ovovivíparas, que já vão eliminar no ambiente este ovo pronto, este ovo com a larvinha dentro dele. Vamos imaginar uma situação de um bovino parasitado por uma fêmea ovípara, uma parasita nematóide ovípara que está eliminando no ambiente este ovo. O ovo possui lá a sua casca, possui um material genético dentro dele, sai nas fezes e no ambiente ocorre este processo de embrionamento, a divisão celular dentro do ovo. Né? A célula vai se dividindo em 2, em 4, né? 6, 8, 12, até que ocorre o processo de formação de um nematóide inicial ou uma larva L1. Lembram-se que comentamos que os nematóides são triploblásticos, isto é, tem 3 camadas de tecidos iniciais? Após a formação desta multiplicação, dará-se origem a essas 3 camadas, né? Então, o processo de embriogênese e formação da ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Após essa separação, forma-se uma larvinha L1 completa e o ovo já estará embrionado. O ovo, então, rompe sua casca, eclode e a larva sai no ambiente para continuar o ciclo biológico de determinado parasita nematóide. Olha um ovo embrionado. Já está com a larvinha pronta e libera uma larva L1 no ambiente. Falando a respeito da estrutura dos ovos dos nematóides. Os ovos dos nematóides são considerados ovos com alta resistência ambiental, pois possuem 3 camadas distintas para envolver ou o material genético ou a larva. Qualquer que seja a espessura da casca desse ovo, o ovo possui 3 membranas. Vamos observar como exemplo esse ovo de Ascaris. Uma membrana interna, que é a membrana lipídica, ou seja, uma membrana composta por gordura. Essa membrana faz a proteção do material genético. Uma outra membrana média, que é a membrana quitinosa, que é composta por quitina e proteína. É uma membrana rígida, que faz a proteção mecânica do ovo. E existe a terceira camada, que é a camada externa, e a camada considerada proteica. É a camada que faz a nutrição do ovo até o embrionamento ou eclosão. Os ovos dos nematóides têm
diversos formatos, são observados de diversas formas. Mas essas 4 unidades aqui representam as principais formas que observamos em microscopia. Por exemplo, um ovo embrionado, como é o caso exemplificado aqui do ovo do Enterobius, tem uma membrana aí relativamente espessa, composta pelas 3 camadas distintas, e uma larvinha já formada dentro dele. Opa! Existe ovos não embrionados, como são os 3 outros casos aqui. O ovo do Ascaris, com uma dimensão grande e uma casca espessa, tá? Corrugada, ou seja, ovos de casca mamilonada, né? São ovos que têm a casca de aspecto disforme. Existem ovos que têm a casca extremamente fina, como é esse exemplo, e várias pequenas bolinhas dentro dele são considerados ovos morulados. Apesar da camada fina, este ovo de Necator possui os 3 envoltórios, assim como todos os outros. Existem ovos que possuem aspecto diferente, como é o ovo do Trichuris. O ovo do Trichuris tem uma dimensão pequena e opérculos lenticulares, 2 opérculos, né? Ele é um ovo bioperculado, não embrionado e que possui o formato aí de um limão siciliano. Então, várias estruturas de ovos podem ser observadas em microscópio. A observação dos ovos nas fezes dos animais parasitados é o principal método de diagnóstico para os nematóides. Para diagnóstico de todos os nematóides que parasitam os animais domésticos, fazemos o exame parasitológico de fezes, EPF, pelo método de flutuação, pois são ovos considerados leves, né? São ovos que têm uma densidade leve. A principal técnica utilizada para diagnóstico em laboratório pelo exame de fezes é a técnica chamada de Willis-Molley. Técnica de Willis-Molley ou técnica de flutuação em sal. Então, o chamado método de flutuação em sal. Para isso, utilizamos uma solução hipersaturada de sal. Misturando a amostra de fezes nesta solução, os ovos farão a flutuação pela diferença de densidade do líquido formado, o líquido hipersalino, e a densidade dos ovos, que é relativamente leve. Assim, conseguimos separar os ovos da amostra e os ovos poderão ser observados em microscopia. Vamos observar no próximo slide como é o método de flutuação, a técnica de Willis-Molley. Exame coproparasitológico de Willis-Molley. É utilizado para diagnóstico de nematóides. Para este exame, nós vamos utilizar uma amostra de fezes, uma balança para pesar estas fezes, alguns copos plásticos, o bastão de vidro, que também pode ser palitinho de sorvete, sem problemas, a solução saturada de sal, existe uma fórmula para esta solução, posso estar passando para vocês, peneira, para peneirar a parte sólida da amostra, um frasco para colocar a amostra para flutuação, a placa de Petri, que pode ser qualquer pratinho, apenas para que não vaze a amostra de fezes na tua bancada, lâmina e lamínula para observação em microscópio. Aqui entre esses materiais faltou ainda o Lugol. Em laboratório, utilizamos uma gota de Lugol para corar os ovos e facilitar a observação. Após
fazer a pesagem das fezes em uma balança. Pode ser essa mini balança representada aqui nessa imagem ou uma balancinha de precisão. Necessita desta balança de precisão. Vamos iniciar o teste. Uma amostra de fezes na balança foi pesado 2 a 5 gramas de fezes. Normalmente pesa-se lá 2 a 4 gramas de fezes, tá? Fica a seu critério e depende da quantidade de líquido que você terá para diluir esta amostra. Aqui está a solução saturada, os copinhos e o local onde ocorrerá a flutuação. Pega essa amostra, coloca num copinho plástico, pode ser bastão de vidro ou palitinho de sorvete, e vai fazer a diluição das suas fezes com a solução saturada de sal. Coloca a solução e dilui as fezes. Vai fazer a maceração dessas fezes, a diluição para a soltura dos ovos que estão na amostra no líquido que será analisado. Depois de diluir muito bem, tem que fazer a peneiragem da amostra. Peneira para um outro copinho de plástico para retirar a parte sólida, né? Afinal, esta parte sólida não nos interessa e formará camadas no microscópio que dificultará a observação dos ovos mesmo. Então, precisamos fazer a peneiragem da amostra. Dá para mexer com um bastãozinho ali para retirar toda a água dessa amostra, auxiliar na separação dos ovos. Depois a sua amostra está pronta. Coloca lá num tubo de ensaio, num copinho de vidro, enche esse recipiente até a formação do chamado, menisco, né? O que é o menisco? O menisco é esse quase derrama, mas não derrama. Por quê? Porque os ovos, eles vão flutuar. E o nosso objetivo é que os ovos colem na lâmina que vamos observar no microscópio. Tá? E a lâmina será colocada neste líquido. Então, enche o frasquinho até a formação desta estrutura que quase vai vazar, mas não vai vazar, tá? Para isso que serve um pratinho ou uma placa de Petri abaixo do seu frasco, do seu recipiente para fazer o exame. Porque se vazar um pouquinho, pelo menos não vaza o material contaminado na sua bancada. Olha lá, formação do menisco, quando sobra um pouquinho para fora. Coloca a lâmina sobre o menisco de forma inclinada para evitar a formação de bolhas. Olha lá o que acontece nesse momento, vaza um pouquinho, tá? Mas a gente tem uma plaquinha de Petri para que não suje a bancada. Vamos ver como é que a pessoa coloca lá? Olha lá, coloca delicadamente a lâmina e está pronto o exame. Agora a gente aguarda entre 5 a 20 minutos, né? Para que os ovos que estão nessa amostra flutuem na solução saturada de sal e colem na lâmina de vidro, tá? Então, 15 minutos é um tempo bom de aguardo. Quanto mais tempo espera, maior a probabilidade de encontrar ovos na amostra. Tiramos a lâmina, aí ela não coloca, mas eu recomendo colocar uma gotinha de Lugol, a lamínula. Vamos levar ao microscópio em aumento de 10, 40 vezes e observar em movimento de zigue-zague, né? Todo o campo de observação para contagem dos ovos. Como é analisado o resultado, né, da contagem desses ovos? O resultado da contagem é analisado da seguinte forma. Quando observamos entre 1 a 10 ovos numa lâmina, é considerada infecção leve.
infecção moderada, entre 1 a 5 ovos por campo, infecção grave, entre 6 a 10 ovos por campo de observação, e infecção maciça, mais de 10 ovos por campo de observação. Assim, temos uma ideia qual é o grau de parasitismo ou a carga parasitária do animal que estamos fazendo o diagnóstico. Certo, pessoal? Esta foi a nossa aula de hoje, envolvendo, né, todo o sistema reprodutor dos nematóides, assim como o método de diagnóstico pela observação dos ovos.